Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes da Vibe Mundial para trazer uma super entrevista para você. Você sabe, né? Mundial e Você é um programa da Vibe Mundial. Vai ao ar de terça a sexta, às 16h30, porque às segundas-feiras é o Mundial Podcast, que começa às 16 horas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Elisângela Niná. Adoro teu sobrenome, Elisângela. Muito bem-vinda. Ah, que fofa. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos bater um super papo aqui. A Elisângela é psicóloga comportamental. Ela é especialista em autoestima, independência emocional e desenvolvimento pessoal. O tema hoje, pasmem, ela é psicóloga, mas vai falar com a gente de lipedema, um percurso entre o diagnóstico e o encontro com a autoestima. Porque, afinal de contas, é isso que interessa, né, Elisângela? A gente vai falar de um assunto que é físico, né, uma questão física, porém a gente sabe que está tudo conectado, somos os seres integrativos e o emocional, ele grita muitas vezes, e a autoestima tem que ser sempre estimulada. Sim, acho que esse é uma questão muito do seu dia a dia, né? Não tem como separar corpo da mente. Não, né? Impossível. Não, uma coisa vai influenciar na outra. E sabemos disso, né? Mas muitas vezes acaba sendo tão complexo entender e fazer sozinha, né? Por isso que existe o trabalho aí dos psicólogos, dos terapeutas. E vamos lá, você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, estamos ao vivo no nosso YouTube. Tem um jeito bem facinho de acessar, que é o vibemundialfm.com.br. Você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, já se inscreve, recebe notificação toda vez que um programa entra ao vivo aqui no ar da Vibe Mundial. Se conecta com a gente também por outras redes sociais e pelo nosso aplicativo. E eu não quero perder tempo, porque falar de lipedema com a psicóloga Elisângela Niná, que como que a gente fala? Portadora. Isso. Portadora de lipedema, convive, e acho que muita gente está achando estranho o nome. Faz pouco tempo que a gente utiliza esse termo para valer, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E uma psicóloga que acaba se especializando no assunto também. Eu acho que isso é muito legal para poder colaborar com as suas pacientes. Sim. Essa é a verdade, né? Mas eu acho que para a gente começar... eu nunca imaginaria que a Elisângela fosse portadora de lipedema. Já começa por aí, né? Então, não é uma coisa que está escrito na cara de ninguém. Não. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muitas questões pessoais, emocionais, que vão sendo invadidas também por essa questão. Antes de mais nada, o que é exatamente o lipedema e como que ela afeta a nossa vida? Olha, de forma bem grosseira, vamos pensar que é um acúmulo muito exagerado ali de gordura, especificamente nos membros inferiores e superiores, tá? Geralmente é o lugar que mais acomete. Mas não é uma gordura qualquer, é uma gordura, a gente fala, que mais resistente. E o pior, ela tende a crescer, né? Ela é progressiva. Ela é uma gordura que ela pode ir aumentando de tamanho e pode ir trazendo algumas consequências graves ali para o portador. Braços e pernas, então. É raro ver nos braços, né? Mas nas pernas. Até que não é tão raro. Tem no quadril também, mas nas pernas é mais comum, sim. É no quadril também? Sim. Tá. Agora vamos lá. De que forma que essa condição ela evolui, né? Que você falou que a gordura ela acaba, né, sendo uma questão progressiva até, né? E como que ela afeta essa autoestima? Quais são também, não só os seus, mas os relatos que as mulheres te dão? Eu atendo muitas portadoras, né, hoje em dia. E é muito comum elas trazerem a sensação de não pertencimento. Por quê? Se sentem muito diferente, elas percebem que tem algo ali que não está compatível com o que elas idealizavam, tem um olhar crítico do outro, porque na medida em que progride, o aspecto não fica bonito mesmo, né? Então tem um olhar crítico ali. Você falou, a gente não imaginava, né, que você pudesse ter... Eu ainda sou uma paciente operada, então quando você olha de fato não tem nada visível. Mas se eu não fosse uma paciente operada e tivesse de calça, talvez você também não percebesse.
Se eu levantasse, você ia notar ali com a canela que, opa, né? Mas às vezes a mulher, ela tá de calça, que geralmente é uma vestimenta muito utilizada. Por quê? Para se esconder. Exatamente para que ninguém perceba. Porque daí ela passa ali quase que desapercebida em algum grau. Mas a gente mora num país tropical. Pois né? é. Então, se esconder, esquivar é um mecanismo de comportamento que aparece muito nas portadoras. Então, vamos pensar numa vida onde você fica se escondendo, esquivando, quer dizer, não é agradável. Não é nada agradável, né? E muitas vezes é uma menina que quer colocar um vestido, quer mostrar a canela, quer mostrar as pernas, não é? Quer andar confortavelmente. E com isso, como que a gente pode observar também quando tem dores, né? Porque quando tem dores, a gente acaba evoluindo essas dores também para outras áreas do corpo, né? Que não são físicas. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, está até mais fácil o diagnóstico, né? Como você disse, é uma doença que tem o reconhecimento diagnóstico muito recente. Então, em 2019, que foi quando eu descobri a minha, ninguém conhecia lipedema. Em 2022, ele ganhou um CID, ou seja, 2022. Estamos falando de 3 anos atrás, uma doença que ganhou um CID. Né? Para quem não sabe, CID é um Código Internacional de Doença. Então, essa doença ela passa a existir dentro do corpo médico. Olha que loucura. Então, vamos pensar que boa parte dessas mulheres, por mais que descubram agora, elas estão peregrinando há um tempão. Né? Então, puxa, mas agora tá fácil descobrir. Ok, mas vamos pensar que elas estão anos, às vezes, ali, ó, peregrinando. Então, são mulheres que estão com dor, são mulheres que estão esquivando, mas que até agora não sabiam o que tinha. E vão descobrir agora, em algum momento. De alguma maneira, a partir de agora, essas mulheres elas vão poder parar de se esconder. Mas a gente tem todo um repertório cognitivo que já foi formado a partir de um monte de crenças, né? Que elas criaram até aqui. Então, o afetar vai ser grande, não tem como. E são crenças de não se gostar, né? De não se validar. De não pertencer, de não merecer. De não se relacionar. De desamor. Quer dizer, eu não sou tão boa, não sou tão bonita. Tem parceiro disfuncional, lógico, né? Que vai ali, às vezes, criticar. Mas mesmo parceiro sendo saudável, é muito comum elas falarem, Li, meu marido adora, meu marido fala que é bonito, mas não dá. Eu não consigo namorar de luz acesa. Eu não consigo. Né? Então, assim, por mais que o outro valide, não adianta. Porque são muitos anos onde ela está se percebendo ali muito diferente do outro. E você falou, às vezes a jovem quer usar uns shorts, a gente não falou nem do biquíni. Né? Nem do biquíni. Não falando nem de praia. Short. Né? Então, assim, eu comecei a usar shorts aos 34 anos. Né? Vou fazer 40 agora. Então, assim, faz pouco tempo que eu comecei a usar short. 6 anos. É muito triste, né? Parece uma coisa obsoleta, mas pensa você aos 15, aos 14, aos 12... aos 9, né? Tem garotas que aos 9 disparam. Você começa a se impedir de fazer coisas tão simples, né? Vai gerar impacto. Para você, quando que você descobriu a lipedema, no seu caso, e de que forma? Você falou aos 9, né? Crianças já desenvolvem lipedema? Sim, sim. Tanto que eu descobri em 2019 por acaso, mas eu sempre tive as pernas grossas, né? Então, para mim, aquilo era só uma perna grossa que eu achava muito feio. Mas, quando criança, é muito comum as pessoas valorizarem aquilo de, ai, que bonitinha, ela tem a perna grossa, né? Porque é criança. Mas, assim, querendo ou não, isso já coloca um holofote em cima daquilo. Para criança, você já vai entendendo que eu tenho uma coisa diferente. Porque todo mundo fala da minha perna, né? Fala que ela é bonita, mas todo mundo fala dessa perna. Então, na medida em que você vai crescendo, o conceito de feio e bonito vai existindo para você. E aí você vai entendendo, na verdade, talvez não seja bonito, talvez seja diferente. E talvez eu também não goste disso aqui. E aí, o cérebro ele vai juntando, né? Quer dizer, opa, esse negócio aqui que todo mundo sempre falou, talvez não seja tão bonito, né? Talvez você vai ressignificando aquilo. No meu caso, sempre foi desde pequenininha, eu sempre tive as pernas grossas. Mas eu descobri o que era em 2019. Era uma bebezinha que a gente queria morder, né? Isso. Provavelmente. Isso, que não cabia sapato nenhum, era isso. Não cabia sapatinho? Nada que amarrasse na canela. E isso fica registrado na mente dessa pessoa, não é? Fica. Isso é natural. Por isso que há uma relação do lipedema e do cérebro. Sim. Não tem como distanciar, né? Mas você disse que chegou a fazer uma lipo. Sim. Né? Esse é um tratamento?
Então, na verdade, é um recurso, né? Hoje em dia, a gente fala muito do tratamento conservador, né? Que é o mais indicado, porque é menos invasivo. Quando eu descobri, não tinha muitas opções. Então, eu fui parar no único consultório do único médico brasileiro que entendia de lipedema. Então, assim, eu tive muita sorte. Naquela época, só se falava em cirurgia. Hoje, provavelmente, se eu tivesse descoberto, eu não teria feito a cirurgia, porque não seria indicado para o meu grau. Tá? Mas sim, dependendo do grau da paciente, se ela tiver muito grande, se o lipedema tiver muito grande, tem que fazer intervenção cirúrgica, né? Mas aí teria que ser avaliado por um profissional. Ou não, às vezes tem mulheres que estão muito grandes e com um tratamento conservador conseguem excelentes resultados, porque é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala do cérebro, aí que entra. Porque não é só o açúcar que inflama, né? O estresse é um top inflamador, entendeu? Então, se a mulher, para pensar, essa mulher que viveu essa vida inteira se escondendo, com vergonha, qual que é a probabilidade dela ser ansiosa? Gigante. Gigante, né? E é isso que você acaba encontrando. Isso. Então, quando a gente fala da autoestima, existem outros elementos que estão envolvidos, não é? Né? Se eu vou para o mercado de trabalho sem autoestima, não é? Sem autoestima, como que você vai buscar emprego? Me escondendo, como é que eu vou... Isso impacta até na hora de eu falar aqui, porque se eu quero me esconder, é um mecanismo, né? É um mecanismo natural, eu quero me esconder. Então, automaticamente, às vezes, até posições onde eu fique muito em evidência, pode ser ruim para mim. Independente da lipedema, esquece a lipedema agora, as mulheres já são mais prováveis pessoas com baixa autoestima, que sempre tem que trabalhar a autoestima para não deixar cair no bem comum, porque as mulheres parece que agora começaram a se empoderar de verdade, né? E muitas ainda estão na busca. Sim. 99,9%. Sim. Eu não tenho dados, né? Mas vamos pensar só em acontecimento histórico. Querendo ou não, a gente sempre foi muito cobrado, e ainda hoje a gente é. Então, burnout, quando a gente fala de burnout, boa parte dos acometidos são mulheres. Por quê? Porque tem a jornada de trabalho, tem a jornada materna, tem a jornada como esposa, tem a jornada... É umas coisas que você fala, meu Deus, é surreal um ser humano não pifar dentro dessa dinâmica, né? Então, sim, eu penso que a mulher ela tem muito mais predisposição para ter uma autoestima mais frágil, porque é muita exigência, né? Você tem que ser inteligente, você tem que estar ou magra ou dentro de um padrão. Aí a pele, aí você tem que arrumar a pele, aí você tem que... Caraca, é muita coisa. Você tem que ser boa mãe, você tem que ser... Então, é muita exigência. É uma cobrança constante de ser boa em tudo. Sim, sim. Só que ninguém é bom em tudo. Nunca. Impossível. Não é? Eu acho que isso é uma questão que às vezes vai para o lar e afeta relacionamento, afeta a vida familiar. Sim. Isso é uma constante no consultório? Sim, sim. Até porque a gente cria crenças, né? E a gente busca diante dessas crenças. Então, se eu acho que eu preciso... Mães, né? Boa parte das mulheres que eu atendo são mães. Elas ficam ali... Eu sempre digo, pra você maternar direito, você vai ter que estar bem. Então, não adianta, não se ilude. É só bonito na TV, na internet, esse negócio de vou abrir mão de tudo pelos meus filhos. Isso não funciona na prática. Em termos de saúde mental, se você se abandonar, vai dar ruim. Você não vai ser boa mãe, boa profissional, boa nada. Então, construir essa autoestima, vamos pensar em autoestima como uma visão bonita de mim, né? Uma visão legal, né? Não é só sobre o meu corpo, mas é sobre quem eu sou enquanto humana. Então, essa construção, ela precisa estar legal, porque senão, o que eu tenho para doar? Né? E como que a gente constrói essa autoestima? Quais que são as suas indicações para que as mulheres, eu falo mulheres porque é o público com o qual você 99,9, né, que você trabalha constantemente. Como desenvolver essa autoestima? Como começar a se amar mais? Eu digo que a gente não vai comprar, né? Infelizmente, nem Não. autoestima, nem a gente não adianta. Você pode ter o dinheiro que for, né? Eu vou pagar o melhor psicólogo do mundo. Primeira coisa é ter paciência, porque você vai ter que construir, é uma construção, né? Então, um dia após o outro. Quando eu digo não, eu estou criando um bloquinho de autoestima ali para mim. Quando eu aprendo a aceitar a minha humanidade, de que, peraí, errei aqui com a Samira, vou lá pedir desculpa e tá tudo bem, calma, não é o fim do mundo. Quando eu vou aprendendo a aceitar a minha humanidade, é mais um bloquinho, né? Quando eu tô com aquele parceiro que fala, caramba, tá feio esse lipedema aí, tá gorda, tá esquisita. Quando eu olho para ele e falo, escuta, né? Primeiro que isso aqui é uma condição crônica, se você não tá gostando, porta da rua, serventia da casa, né? Tchau. Quando ali eu tô me preservando, eu tô criando mais um bloquinho.
Então, tudo que você puder fazer para se preservar, para mim a palavra-chave é autopreservação. Autopreservação. Tudo que você puder fazer vai consolidar uma boa autoestima. Um bom posicionamento dessa mulher, no sentido de que eu penso assim e eu não tenho como mudar, acaba trabalhando isso também. Sim, não é sobre... As pessoas confundem, né? Autopreservação com egoísmo. Não tem nada a ver. Não. Né? Tem nada a ver. Egoísmo é quando eu não me importo com você. Eu me importo, mas se você invadiu o meu espaço, eu preciso entender que eu tenho que me preservar. Então, assim, não. E o diálogo? Qual o papel do diálogo para que isso seja construído, por exemplo, a dois? Olha, o verbal, ele é a maior ferramenta que a gente tem para tudo. E é porque incrível ele pode que ser uma arma. Mas as pessoas utilizam muito pouco. Muito. Né? Comunicação é quase zero no mundo. Tem casais que eu atendo, o meu forte não é terapia de casal, tá? Eu atendo muitas mulheres. Às vezes vem um casal e eu atendo. Tem casal que está junto há 3 anos sem se falar, né? Não, a gente está aqui há 3 anos, a gente está junto já há 20 anos, mas há 3 anos a gente não se fala. A gente fala que vai ali, que vem aqui. Então, né, eu não sabia que ela tinha mudado de emprego, né? Eu não sabia que... Não, eu não sabia, né? Então, assim, não tem comunicação. Só mora na mesma casa. E essa falta de comunicação atrapalha tudo e qualquer doença pode ser muito mais desenvolvida. Sim, porque... Se eu estou guardando aqui, é porque eu não estou lidando com aquilo, né? Então, aquilo vai para algum lugar. Aquilo vai me deixar mais ansiosa, por exemplo. Né? Se eu não me preservo, eu vou ficar ruminando. E esse processo de ruminação, além de consolidar a crença ruim, pode fazer com que, obviamente, eu dispare mais para a ansiedade. Porque daí eu estou ruminando. Caramba, eu não falei com a Samira aquilo. Meu Deus, como eu sou burra. A crença. Depreciativa. Como eu sou idiota, tá vendo? Por isso que eu não cresço profissionalmente, porque de repente eu tô aqui nutrindo uma série de crenças negativas por conta de algo que aconteceu, eu não me preservei, fiquei ruminando, e aí além de alimentar as crenças, eu vou ficar mais ansiosa. Olha a bola de neve. E chamar para uma conversa é sempre bom, né? Mesmo a pessoa querendo fugir daquela conversa, eu acho que é um salvador mesmo, né? Acaba sendo uma ferramenta importantíssima. Mesmo porque, se a gente voltar para o lipedema, eu imagino que muitas mulheres até se isolam com isso. E do mesmo jeito que você falou que elas nem se relacionam direito, elas podem realmente expelir o marido de perto se essa doença evoluir. Bingo. Sabe que a exclusão... Eu participei ano passado do primeiro Congresso Brasileiro de Lipedema, né? E um dos pontos que eu coloquei ali é que a mulher que vai chegar ali até a gente, seja quem for o profissional da área da saúde que estiver na linha de frente, ela vai chegar com muita marca, porque é uma mulher, sei lá, que está isolada. Então, é uma mulher que ela se coloca em cárcere. Ela tende a fazer isso. E não é exagero, é fato. É verdade. Né? É fato. Então, não é só porque ela não põe a calça, mas é porque ela não vai querer... É muito comum as mulheres falarem, eu evito de fazer passeios. Só que isso faz com que ela fique triste, mal-humorada, irritada com o marido, com que ela esquive desse marido. Então, assim, olha a bola de neve do mal de novo. Porque tudo, se a gente for olhar, dependendo da idade dessa mulher, né, onde de repente está numa pré-menopausa ou já está numa menopausa, os hormônios nossos oscilam. Durante 30 dias, eles oscilam de forma descontrolada. Tem semana que está tudo ok, tem semana que nem tanto. E não é todo mundo que tem a habilidade, a sensibilidade de entender isso, porque ninguém foi ensinado a isso. Ninguém tem culpa disso. Quando a gente olha para questões hormonais que podem também afetar a questão do lipedema, como de várias questões de saúde. A inflamação do corpo. A gente estava conversando antes de entrar no ar, muitas condições físicas de saúde têm a mesma causa. E, na verdade, esse se olhar mais é também se cuidar. Em qualquer patologia, se a gente para pensar. Não é? Né? Em qualquer patologia. Parece que a gente está falando das mesmas coisas, só que cada mulher tem uma história. Isso. Não é? Cada mulher tem uma convivência dentro de casa, dentro do seu trabalho, ouve coisas diferentes e tudo que a gente ouve fica registrado. Fica. Mesmo porque... que a gente não tenha ouvido, né? Sim, porque vai fazendo com que a gente... Eu sempre digo, né? A gente tem circuitos aqui dentro. Então, o que são as crenças? Pensa que é um conglomerado de circuito, né? Então, se eu fico ouvindo que minha perna é esquisita, eu vou acreditar que a minha perna é esquisita.
né? E aí eu crio um circuito sobre isso. E se eu acho que a minha perna é esquisita, eu vou esconder a minha perna. E se eu acho que eu sou esquisita, eu também posso me esconder. E se eu acho que eu sou esquisita, eu posso aceitar esse homem que me maltrata, porque eu sou esquisita. Então, eu estou no lucro com esse homem. Então, assim, a crença ela é muito perigosa, ela aprisiona, né? Até eu fiquei chocada. Mas tudo isso tem uma solução a partir do momento que você deseja sair desse lugar, né? Que já é comum para a vida dessa pessoa. Quando você participa de congressos e convive com profissionais de várias áreas, as histórias acabam se entrelaçando, porque a Elisângela, gente, acho que é a única psicóloga, acho que é certeza, né? É a única psicóloga que é convidada até para falar de lipedema com propriedade até, né? Na verdade, algumas são convidadas aí, mas no primeiro Congresso Brasileiro de Lipedema eu tive a honra de ser a única psicóloga a subir no palco. Presente ali. Né? Então, tive essa honra. Mas sim, algumas colegas estão falando aí, sobre o assunto. Mas precisamos falar, né? Precisamos falar. Mas eu tive a honra ali e tenho, né, de ser chamada até para pós-graduação, uma das primeiras que a gente tem. Eu sou uma das docentes também, então, na verdade, é um mercado que está se abrindo. Mas eu penso que a vida, de alguma forma, me colocou diante disso como portadora. E, querendo ou não, eu entrei na doença como paciente e no momento em que ela não existia tanto, né? Então, a ideia é que mais profissionais falem, porque daí mais mulheres vão poder ser acolhidas, né? Sim. E a doença, ela é controlada? A doença é uma doença crônica e, sim, dá para controlar. Vamos fazer uma comparação com o diabetes. Sim, né? Então, dá para controlar. Você está aqui inteirona, não reclamou de nada, eu não percebo que você tem lipedema, não é? É uma condição que está ali, controlada, a coxa já está num tamanho que você gostaria que estivesse, e etc, etc. Eu acho que tudo isso vale muito a pena. Quando a gente fala dos tratamentos, os tratamentos eles são convencionais, porém depende também muito do que a gente quer. E procurar não só uma boa alimentação, exercício físico, mas um bom cuidado emocional e mental ajuda bastante, né? Sim, sim. Eu achei muito bacana esse convite, que foi até uma médica que é portadora também, que foi a Paula Frederich, né? Ela era uma das idealizadoras do congresso, e muito bacana porque alguns médicos entendem o quanto é importante cuidar da saúde mental, até porque se você está ansiosa, não adianta você fazer tratamento hormonal, fazer dieta, se você está deprimida, você tem uma probabilidade maior de alimentar o ciclo inflamatório. Então, não tem jeito, não adianta. Você pode fazer o tratamento mais caro que for, cheio de hormônio potente, mas se você estiver deprimida, se você estiver com essa construção de autoestima ainda muito ferida, isso vai impactar no teu humor, né? Na tua saúde mental, você vai ficar enxugando gelo. Você vai fazer um monte de tratamento, mas o teu sistema cognitivo vai estar ajudando o teu corpo a ficar inflamado. Ou seja, o autoestima é um trabalho mental e emocional, é do cérebro e do coração. Sim. Não é? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quem quiser contato com você? @psielisangelanina, o Instagram, tô por lá. PSI, Elisangelanina, Elisângela com S mesmo, bem facinho. Psi Elisangelanina no Instagram, por lá você encontra muitas outras informações, todo o trabalho que ela faz aí com a mulherada. Sim. Não é? Sim, muitos temas adoro. interessantes ali postados e tá sempre frequente aqui nas mídias. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Sucesso para você, viu? Obrigada. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com mais uma super entrevista aqui no Mundial e você. Vamos começar uma comemoração do final de semana. Preparem-se. Uau. Um grande beijo, gente. Até lá.